Bom, agora, o assunto que eu queria abordar com vocês é sobre geração distribuída. O termo geração distribuída, ela foi criada, né, para contrapor ao que é chamado de geração centralizada. Geração centralizada, nós pensamos que era numa forma, né, de uma, geralmente uma grande central elétrica que gera grande quantidade de energia, que é inserida na rede elétrica, tendo vários consumidores, vários assim, podendo ser milhares, até mesmo milhões, né? Pensa, por exemplo, a usina de Itaipu, quantos milhões de consumidores a usina de Itaipu possui, né? Geração distribuída é uma forma que está crescendo muito nos últimos anos, especialmente geração fotovoltaica nas residências, em que gera energia elétrica pensando no cliente apenas, no consumidor apenas, e o excedente é conduzido para a rede, para o Sistema Interligado Nacional. Só que o que acontece? Quando nós falamos em geração distribuída, pensamos no quê? Energia gerada para consumo próprio e vende o excedente para a rede, só que essa energia elétrica que sobra acaba sendo consumida pelos vizinhos se eles não tiverem, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui na minha casa uma central fotovoltaica de 2 quilowatts, vamos supor. E aí, em algum momento, a geração é maior que o consumo. Vamos supor, no momento aí, aquele sol a pino, mas não tem ninguém em casa. E aí, vai ter um pouquinho de energia elétrica que vai ser usada pela geladeira e a maior parte vai ser jogada na rede elétrica. Mas vamos supor que o vizinho esteja em casa e não tem essas placas. Então, essa energia vai para o vizinho. E aí, quando eu falo em geração distribuída, nós pensamos naquela energia elétrica e que não necessariamente precisa passar por linha de transmissão. É só usar a rede elétrica, isto é, só usar os serviços de distribuição. Então, isso aí, né, até chamo de efeito vizinhança, em que a energia elétrica que você gera vai para os vizinhos, né? A não ser que tem aí numa quadra, num quarteirão, numa rua, todos, sem exceção, tenham células fotovoltaicas e que ninguém esteja em casa no meio-dia. Uma situação que não existe ainda, né? Mas pode ser que exista no futuro mais distante. E aí essa energia elétrica, todas as casas vão sobrar. E aí quem que vai receber? Alguém, algum comércio, alguma pequena indústria que esteja lá no meio do caminho e que está acontecendo o inverso, né? Ou não está gerando, ou está gerando menos que o consumo naquele momento, que é tudo instantâneo. A eletricidade é tudo instantâneo. Então, o que acontece hoje? No mundo inteiro, a geração distribuída está crescendo bastante, especialmente graças a centrais fotovoltaicas, né, de pequeno porte, as microgerações, né? Que quando falo em microgeração é até 75 quilowatts, né? Então, todas as residências, sem exceção, são microgerações, né? A não ser que tenha uma casa muito grande, mas até onde eu sei, não. Até não esse ponto. Então, né, a geração distribuída tem essa vantagem, né? O fato de gerar energia elétrica para ele próprio, às vezes não depender, né, de algum momento aí a tarifa for muito alta, né, parte da concessionária de energia, né, no caso da distribuição, e pelo fato da energia elétrica ser utilizada pelos vizinhos, então não é necessário distribuição, né? Então, por isso que as soluções que tem hoje, né, no Brasil, né, exclui-se as taxas de transmissão, tá? É um assunto até longo, né? Primeiro eu vou falar de como ela funciona, depois os aspectos legais, tá bom? Então vamos lá, geração distribuída, tá? É uma forma interessante de geração, né, de energia, né, onde é gerada energia no próprio local de consumo, e graças a isso também, né, as perdas são muito menores, né? Porque lembra que eu falei das perdas entre uma hidrelétrica que fica lá no fim do mundo até chegar no consumidor final? Então, quanto maior a linha de transmissão, maior as perdas. E quanto maior a quilometragem dentro da rede de distribuição, maiores são as perdas também. E isso que tem perda também, né, na conexão entre o fim da transmissão e o início da distribuição, o que é natural. Porque tem aí alteração de tensão, às vezes recebe corrente contínua e vira corrente alternada. Tudo isso tem perdas, tem desde as perdas nas conexões, né, conexões, junções entre os fios, né, nas torres, até mesmo quando sai, né, da geração vai para a transmissão, distribuição, às vezes na geração a mudança aí
dependendo do lugar, por exemplo, lá do Paraguai, da usina de Itaipu, gera energia a 50 Hz, mas no Brasil, né, tem que converter para 60. Vai ter perda também, devido aí a um equipamento que converte energia elétrica e energia elétrica. Ou melhor dizendo, energia de uma frequência para outra. Mesma coisa, de uma tensão para outra, né? E as conexões lá nas torres, né, de transmissão, além das perdas no meio das linhas também. Isso é inevitável, né, porque está passando corrente elétrica, está passando elétrons, tem atrito, né, enfim, vai gerar um pouco de calor. Então, o fato de ter um percurso pequeno, que é desde, por exemplo, a placa que fica no telhado até a geladeira, vai ter um percurso aí de, sei lá, vamos supor, 20 metros, não tem nem comparação em comparar 1.000 quilômetros da usina de Itaipu até São Paulo, por exemplo. Então, as perdas vão ser muito menores. Claro, ainda, infelizmente, não há soluções, por exemplo, em caso de blackout, não vai gerar energia elétrica, para quem não sabe. Confesso que só aprendi há pouco tempo atrás, tá? Que até achava na esperança, né, que se falta energia elétrica na rua de dia, vai continuar gerando energia. Não, interrompido. Assim, a tecnologia fotovoltaica sempre existiu há muito tempo, mas eram situações pontuais, nichos de mercado, gerações isoladas, inclusive geração com banco de baterias numa fazenda do meio do nada, no Pantanal, na Amazônia, por exemplo. Mas graças à resolução normativa número 482 do ano de 2012 da ANEEL, ela possibilitou, né, um estímulo a instalação de centrais de geração distribuída. E qual que foi mais convidativo? Que é ainda geração fotovoltaica. Que são equipamentos modulares, tá? Relativamente simples. Se quiser aumentar, se quiser expandir a capacidade, a potência, é possível de uma forma relativamente simples. Não há componentes mecânicos rotativos assim consideráveis, né? Se for, por exemplo, uma pequena geração com capacidade de 2 kW, tem lá o inversor que nem tem ventoinha, nem ventilador tem, né? Enfim, bom, basicamente, né, para quem não sabe, como é que funciona uma central de geração distribuída fotovoltaica? Os módulos não são aquelas placas que estão lá em cima, que converte a radiação solar em energia elétrica, corrente contínua. Aí a energia elétrica vai para o inversor, que converte corrente alternada, que vai ser utilizada ou pelos eletrodomésticos, ou pela tudo que é elétrico em casa, ou vai para a rede. Aí tem o que chamam, que é um relógio de luz, né, chamado medidor bidirecional, que é obrigado a ter. Porque ele vai dizer assim, o quanto de energia que foi para o poste, para a rede, e quanto que a casa recebeu. Quanto que foi para o poste durante o dia, quando a geração for maior que o consumo. E o caminho inverso, quando for inverso, né, o consumo for maior que a geração, e durante a noite. Tá? E quem faz a troca do medidor bidirecional? A própria concessionária. Então, primeiro, vai lá o responsável pelo projeto, pelas instalações, instalar os módulos, o inversor, colocar lá os equipamentos como string, que não vou entrar em detalhes aqui, né? Equipamentos diversos aí para proteger, né, o próprio inversor, tá? E aí depois a empresa que montou os componentes vai entrar em contato com a concessionária de energia, depois de uns dias vai lá instalar o medidor bidirecional e a partir daí já pode gerar energia elétrica, por exemplo, fotovoltaica. Em 2012, né, quando foi criada essa norma número 482, permitiu o quê? Por exemplo, a questão que chama, né? Até foi criado um conceito chamado de prosumidor, consumidor com produtor. Permitir o quê? Uma permuta, junto com a concessionária de energia. A concessionária de energia vai funcionar como banco de baterias, como se fosse. Então, durante o dia, se o consumo for menor que a geração, quem tem, né, as placas vai fornecer para a rede. E o contrário vai ocorrer o inverso. Tá? Podendo até acontecer, né? No balanço, por exemplo, no período de um mês, a geração for maior com o consumo, estando até, por exemplo, com um saldo positivo. Aí o que acontece? Aí vamos supor que o mês esteja com saldo positivo, esse saldo pode ser usado em outros meses
dentro de um período de 5 anos. Mas quando foi criada essa norma aqui, número 482 de 2012, foi determinado 3 anos, isto é, 36 meses. E aí depois teve uma outra, né, que eu vou mostrar para vocês depois, que é a número 687 de 2015, em que aumentou esse prazo de 36 para 60 meses, isto é, de 3 para 5 anos. Isto é, você pode ter um excedente, ter gerado excedente dentro do período de 5 anos, funcionando como se fosse um banco de energia. Claro que se não usar o excedente em 5 anos, você perde. Mas existem discussões para flexibilizar essa geração excedente, esse que sobra, isto é, quando gera mais do que consome no período de 5 anos, poder pegar esse excedente e fazer uma doação, por exemplo, uma instituição de caridade. Tá? Então, está sendo feita uma discussão nesse tipo aí. Tá? Então, aqui, dentro dessa norma, pode ser plantas de até 5 megawatts de potência. Tá? Plantas de 5 megawatts, por exemplo, a residência tem residência de 2, residência de 3, residência de 5 quilowatts. Então, planta de até 5, uma indústria, por exemplo. Tá? Ou um grande comércio, um hipermercado onde consome muita energia por parte dos frigoríficos, né, dos sistemas de refrigeração, ar-condicionado. Aqui, na norma, desde que seja uma fonte renovável, solar fotovoltaica, eólica, que tem estrutura, condições, né, para geração distribuída até 5 megawatts, né, com viabilidade econômica, isto é, existem pequenos geradores eólicos, ou cogeração qualificada, né, por exemplo, motor, uma microturbina que manda o gás natural para uma indústria. Existe. Tá? Conectado à rede de distribuição e participação do sistema de compensação de energia elétrica, que é o nome oficial daquilo que eu falei para vocês, né? Vocês podem fornecer energia que sobrar para a rede e eles podem devolver quando você precisar, tá? É como se fosse um banco de baterias. E a expansão pela oferta aqui, né, em gigawatts, tá? Em 2019, não estou falando que esse aqui é geração distribuída, esse aqui é em geral, geração distribuída e também geração centralizada. Em 2019 teve quase 5 gigawatts, né, ofertado por algumas hidrelétricas, mas vocês estão vendo aqui que em 2019, segundo colocado, foi a solar, da parte de geração distribuída. Depois eólica, depois solar, geração centralizada. Ainda não existe, até onde eu sei, casas, residências, talvez uma ou outra, né, que já usa eólica, geração distribuída, mas aí são pequenas torres de centenas de watts, pequenas instalações, mas ainda é mais viável fotovoltaica. Tá bom? A micro, quando é. Ah, tá. Micro e mini, geração distribuída, está se tornando protagonista da expansão da oferta de eletricidade no Brasil. Tá? Eita, vamos lá. A resolução normativa número 482 de 2012 é a primeira resolução que permitiu o quê? A criação do sistema de compensação de energia elétrica, um banco com duração de 3 anos, dentro de uma capacidade, vocês viram aí, até 5 megawatts de potência, e a partir daí que surgiram as primeiras empresas aí de projetos, de instalação de placas, de sistemas fotovoltaicos em especial, né? Aqui, deixa eu ver uma coisa. Cliquei lá, vamos ver se abre aqui um link. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né? Eu vou mostrar aqui a resolução, mas é bem rapidinho. Esperando carregar. Esse. Tá. Mas enquanto carrega, né? Aí tem outro aqui que foi um aperfeiçoamento, que é o 687, já vou antecipar. O 687, ele aumentou o período, né, de 3 para 5 anos, e parece que aumentou até essa capacidade máxima, a potência máxima. Tá? Bom, é rapidinho, gente, é porque deu pau aqui no PowerPoint. Tá? Esperar reiniciar. Foi só clicar aí Foi só clicar no link ali que já deu problema. Mas vou reabrir aqui de novo. Eu vou fazer de outra forma. Cadê?
Bom, vocês sabem, né, que existe o mercado em potencial, tá? Que de geração solar fotovoltaica no Brasil tá começando. Engraçado, tá começando. A gente vê várias empresas por aí de projeto de instalação, mas tem um mercado assim reprimido ainda, tá? Atualmente, se não me falha a memória, 2%, acho que nem 2% da geração elétrica no Brasil é por parte da geração fotovoltaica, e mas tem um potencial aí para chegar pelo menos a 10, 15%, que é mais ou menos aí a porcentagem de países que tem aí, que tem maior relevância no mundo em geração fotovoltaica. Então, os países que mais geram energia fotovoltaica já estão chegando aí nos 15% dentro da sua matriz elétrica. Países como a Alemanha, tá? Países como a Alemanha. Então é o seguinte, deixa eu reabrir aqui para mostrar para vocês. Então o Brasil está menos de 2%, então imagina quantas ligações ainda que pode ser feitas, né? Quantos sistemas de geração distribuída pode ser feito, também geração centralizada. Nesse caso, o que queria ser geração centralizada? Seria aí as fazendas fotovoltaicas, né, que já tem em alguns lugares, por exemplo, instaladas perto de indústrias, por exemplo, em Maracaju, né, interior do Mato Grosso do Sul, do lado de silos de grãos, né, tem uma fazenda na beira da estrada. Para quem conhece a estrada que vai para Bonito, por exemplo, nesse caso, né? Então, em vários locais já tem esse tipo de empreendimento, né, que é de geração centralizada, como se fosse uma usina hidrelétrica, como se fosse uma termoelétrica de grande porte. Essa seria centralizada, direto para a rede, sem um consumidor do meio do caminho. Já distribuída, não. Pensando tanto no consumidor quanto também para a rede de transmissão. Aí, quando fala em centralizada, não se fala tal no efeito vizinhança. Vamos lá, que eu consegui aqui. Aqui. Resolução normativa número 482 de 2012. Tá? Estabelece as condições gerais para acesso de micro e mini geração distribuída. Tem uma diferenciação aí, que vocês viram aí, né, na apresentação, né, também tem esse conceito. Aqui fala, né, sobre todos os detalhes, inclusive a diferença entre micro e mini. Ah, mas por que está taxado aqui? Por que está tudo apagado? Porque, na verdade, essa resolução já não está mais em vigor, porque o que está em vigor é esse aqui, 687 de 2015, tá? Mas vou falar primeiro de 2012 e fazer algumas comparações. Primeiro, determinava, né, microgeração distribuída, potência instalada menor ou igual a 100 kW, tá? E na resolução atual já diminuiu para 75 kW, microgeração. E aí tem a mini, que vai até 1 megawatt. Eu vou ver a colinha ali, mas eu acho que a mini continua sendo até 1 megawatt. Ah, não, desculpa, até 5, né? Conforme estava lá na apresentação, tá? Aí vocês estão vendo aqui, né, tudo apagado aqui, por exemplo, o conceito do sistema de compensação de energia elétrica teve algumas alterações, né? Desculpa, agora que eu lembrei, né? Quando eles taxam, né, eles fazem as correções, né? Mas isso aqui já é dessa resolução aqui, ó, número 687. Então, como eu falei, né, diminuiu de 100 kW para 75 microgeração. Mini geração aumentou de 1 para 5 megawatts, isto é, o potencial aumentou, a gama de clientes aumentou, né? Aqueles que precisariam, né, de uma potência entre 1 e 5 já estão dentro e já podem ser, como é que se fala, beneficiados por essa resolução. Tá? Porque qual é a vantagem de ser atendido, ser amparado por por a resolução atual, né, que é número 687 de 2015? É, a burocracia é menor. Tá? Não precisa de entrar, não precisa nem entrar em contato com a ANEEL, né? No caso o consumidor, né? O empreendedor, né? Responsável pela montagem dos equipamentos, vai entrar em contato apenas com a concessionária de energia. Então, assim, até 5 megawatts pode estar amparado por uma burocracia bem mais simplificada, menos documentos. Sistema de compensação de energia, que eu já falei, sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração mini é cedida por meio de empréstimo gratuito, a distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa. O sistema de compensação atualmente é o quê? A cada 1 kWh fornecido, você recebe 1 kWh.
Tá? Ano passado começou uma discussão por meio de uma pressão das distribuidoras de energia em cima da ANEEL, em que o prosumidor, né, isto é, o consumidor que tem a geração distribuída, forneceria 1 kW para a rede, mas receberia menos. Aí tinha várias propostas de 0,8, 0,6, até mesmo 0,4, causando prejuízos, né, aos beneficiários. Então, atualmente é de 1 para 1, mas a proposta é de diminuir para 1, de enviar 1 e receber, sei lá, 0,4 na pior das hipóteses. Claro que foi foi uma sugestão, foram sugestões aí duramente criticadas, né, porque isso pode possibilitar aumento dos custos de investimento da geração distribuída, diminuição aí do número de contratos, isso no momento que o Brasil não possui nem 2% da sua energia proveniente da geração fotovoltaica. Isso já acontece em países como a Espanha, né, do prosumidor fornecer e receber menos, mas só que lá na Espanha a geração fotovoltaica está muito mais consolidada. Por quê? Porque na Espanha o estímulo, né, a geração distribuída veio muito antes, vários anos antes. Outra coisa também, agora existe a possibilidade de criação de cooperativas. Vamos supor um edifício, um prédio de vários andares, não vai ter espaço suficiente para instalar tantas placas. Às vezes, né, quando é um prédio, lá em cima, né, está ocupado por um sistema de arrefecimento, de um sistema de ar-condicionado, ou às vezes lá tem uma cobertura com piscina, né, enfim, caixa d'água. Vai ter pouquíssimo espaço para as placas, para os módulos. Então, quando eu falo cooperativa, pode ser um conjunto de prosumidores, eles podem comprar uma fazenda ou podem adquirir por comodato, aluguel, que seja, um espaço ocioso que pode ser um telhado, uma cobertura de algum lugar, né? Pode ser, vai, como o primeiro exemplo que eu dei, uma fazenda. Compra uma fazenda ou aluga uma fazenda, coloca um monte de placas, as placas são conectadas à rede de distribuição e essa energia vai para esses investidores aí, que são, no caso, consumidores residenciais, por exemplo. É possível fazer isso. Ou vários consumidores, né, vários CNPJs, vários CPFs, de lugares bem diferentes entre si, podendo até ser de diferentes cidades, até onde eu sei, desde que sejam atendidos pelaquela concessionária de energia, concessionária de distribuição, também elas podem comprar uma fazenda, instalar um monte de placas e pronto. Nesse sistema de compensação também, tornou-se possível o quê? Uma pessoa, um CPF, né, uma pessoa que é dono de uma empresa, CNPJ. Então, nesta empresa, vamos supor o posto de gasolina, ocupa toda a cobertura do posto de gasolina com placas. A geração excedente, claro que uma parte da energia vai ser usada pelo próprio posto. E o excedente, ele pode ser usado pelo consumidor residencial, né, no caso da casa do dono. Tá? Ou se o dono tiver duas ou mais empresas, então a energia elétrica pode ir da empresa geradora para outra empresa, desde que seja do mesmo dono. Isto é, a compensação de energia é isso, possibilitando aí até mesmo aumento dos investimentos, né? Aumento dos negócios. Tá? Olha só que legal. E eu estou vendo aqui, né, agora tem uma outra resolução até mais avançada que o 687, tá? De 2017. Mas, a grosso modo, tudo começou com essa aí, né, 400 e... Deu um branco aqui, 482 de 2012, sendo aperfeiçoado aqui, 687 de 2015. Tá bom? Basicamente, né, sobre essas resoluções seria isso, né, distinção entre micro e mini geração, o sistema de compensação, né, podendo energia de uma empresa ser fornecida para uma outra empresa ou para a residência, né, do dono, tá? E como falei, né, há uma proposta, né, de doação para alguma instituição, né, enfim, orfanatos, asilos, etc. Aqui, ó, que eu falei agora há pouco, ó, empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, uma unidade geradora, múltiplas consumidoras, desde que seja do mesmo dono, tá? O fato de permitir, né, a geração distribuída, né, ele tem contribuído para a geração de muitos empregos de alto nível, né, desde técnicos, pessoas responsáveis pela instalação, pela manutenção, se for o caso, tá? E também por engenheiros, principalmente de energia e mecânica, né? Desculpa, energia e elétrica.
tá? Então, assim, abriu-se um leque enorme de opções aí de instaladores e projetistas, tá? E de pessoas aí, no caso, engenheiros, para, por exemplo, para assinar aí, né, o registro técnico, né, do projeto, tá bom? Bom, o que mais? A longo prazo, né, vai ver também o mercado, né, de pessoas responsáveis aí pela manutenção, né, devido ao longo uso, e também pela troca dos equipamentos, né, porque os módulos, eles têm uma vida útil de 25 anos. Depois de 25 anos, claro que vai continuar funcionando, mas com uma eficiência mais baixa. Está previsto em torno acho que de 7% depois do período de 25 anos, se não me engano é isso. Porque toda máquina térmica, todo equipamento de conversão vai ter uma perda de eficiência. Isso é natural. Motor elétrico, turbina, gás, turbina hidráulica, motor de combustão interna, isso é normal, né? Inclusive inversores. Aí, no caso, inversores recomenda a troca a cada 10 anos, 10 ou 15 anos, entre 10 e 15 anos, desculpa, não lembro o número correto. E aí vai ver o quê? Uma gama de mais uma opção, né, de serviço, né, que é a troca desses equipamentos. Eu não sei se é possível, por exemplo, remanufaturar inversor, né, mas vamos supor que seja possível, né, porque faz-se isso com motor elétrico, né? Não sei. E até mesmo com os módulos, né? Porque o módulo é o quê? As células de silício, mas tem o vidro e tem alumínio. Aí recupera, mantém o vidro, recupera alumínio, só troca células, refaz as conexões. Eu acho que no futuro isso vai ser possível, imagino, né? E o custo de manutenção é baixíssimo, né? Geralmente a manutenção pode ser feita pela própria pessoa, né? Lavando as placas, os módulos, né? Jogando uma aguinha. Isso até um sabão, se for necessário, né? E o que mais que eu posso falar para vocês aí, né? Aí, ó, geração compartilhada caracterizada pela reunião de consumidores dentro da mesma área de concessão, permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, desde que seja dentro da mesma concessionária. Vamos supor, tem estados que é apenas uma empresa de distribuição de energia. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, vamos supor, né, alguém em Dourados gera energia e Dourados para ser fornecido para Itaporã, que é quase aqui do lado, né? Aqui o conceito de autoconsumo remoto, né? Titularidade de uma mesma pessoa jurídica, incluídas matriz e filial ou pessoa física que possui unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída e local diferentes das unidades consumidoras dentro da mesma área de concessão ou permissão, do qual a energia excedente será compensada. Tá bom? É... Bom, aí fala, né, dos direitos, dos deveres, né, das empresas de distribuição, enfim, mas o mais importante é o comecinho, né, que eu mostrei para vocês. Ah, e aí tem algumas questões a respeito dos impostos, né? Bom, vocês vão ver mais para frente, né, que tem alguns estados, algumas cidades e que a geração distribuída se tornou mais desenvolvida, né, por causa de benefícios, de estímulos por parte de certos governos estaduais e até mesmo por parte de certos governos municipais. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ah, tá. É isso aí, tá? Eu vou parar aqui essa resolução aqui. Essa aqui é como eu falei, né? A continuação da outra, tá? É o aperfeiçoamento da outra, mesmos conceitos, enfim. Vamos voltar aqui para a apresentação. Tá, tá. Peraí, gente. Negócio chato aqui. Bom, vamos lá. Aqui. Ah, não, peraí. Oh, caramba. Aqui está. Aqui. Tá. Tinha parado aqui, né? Então, vamos continuar os próximos slides, tá? É... Aí fala, incerteza regulatória no horizonte decenal. Agora há pouco eu estava falando, né, sobre discussões acerca sobre alterações do regulamento, tá? Dessas resoluções aí, né? Que eu falei para vocês, o banco de compensação, né? O consumidor fornece 1 kWh e recebe 1 kWh, proporção 1 para 1, né? Aí o que acontece? Se
consumidor consumir mais do que, desculpa, se gerar mais do que consumir, ele não, assim, fazendo o balanço, ele vai estar no lucro. Mas mesmo assim, né, tem que pagar a conta de luz, dependendo do lugar, né, porque tem a taxa de iluminação, dependendo do estado, mas também tem uma taxa, desculpa, peço desculpa, eu não lembro o nome, mas é como se fosse uma taxa que paga para a distribuidora, que é uma taxa assim, para ter esse serviço aí, né, de fornecimento, recebimento da energia elétrica, né, porque as concessionárias alegam, né, que tenha o custo de manutenção dos postes, dos transformadores, até aí tudo bem, né? É como falei, né, a distribuidora funciona como banco de baterias, é como se estivesse pagando para a manutenção desse banco de baterias. Tá, então é uma taxa que a concessionária cobra de qualquer consumidor, independente se tenha geração distribuída ou não, tá? Para usufruir do serviço. É algo parecido, claro que não tem nada a ver com distribuída, mas vamos supor, fornecimento de água. Tem alguns lugares aí, né, em que cobra uma taxa mínima de volume de água. Vamos supor, uma taxa mínima para quem consome até 10 metros cúbicos por mês, mas se você consome apenas 2 metros cúbicos por mês, você paga a mesma taxa para quem consome 10, tá? Então, há umas discussões, porque, por exemplo, se o cara gera mais do que consome, se tem energia sobrando, não faz sentido pagar uma taxa de geração, sei lá, de uma usina hidrelétrica. Lógico que não faz sentido, né, pagar uma taxa de geração, porque você mesmo que está gerando, e também não faz sentido pagar uma taxa de transmissão. Mas foi dado um benefício alguns anos atrás, né, exatamente para estimular a geração fotovoltaica, que é a isenção de algumas taxas, que são essas aqui, ó. TUS de tarifa, acho que é universalização, se não me engano, de serviço de distribuição. Aí tem várias partes, né? TUS de distribuição, TUS de transmissão, TUS de encargos e TUS de perdas, né? As perdas de energia elétrica. E tem tarifa de energia, encargos de energia. Então, foi dado aí uma isenção, por exemplo, vamos supor, né, num determinado mês, como eu falei para vocês, gera mais do que consome, mas no outro mês vamos supor que seja o contrário, consome mais do que gera. É claro, né, que nesse mês que consome mais do que gera, vai pegar aquela energia que está no banco, do banco de energia, né, que estava sobrando. É igual numa empresa privada que tem os bancos de horas, né? Que num determinado mês trabalha mais que o de costume, então pega essas horas e coloca no banco de horas para ser usufruída no próximo mês, por exemplo. Aí no próximo mês trabalha menos. E essa energia excedente que sobrou no mês anterior, vamos supor, e usa no mês seguinte, ele é cobrado com os impostos, né? Mas aqueles impostos ICMS, ICMS, PIS, COFINS, né? Que nós conhecemos, mas tem algumas taxas que não são inseridas, que é essas aqui. Por quê? Porque é aquela energia que você mesmo produziu, deixou guardada e voltou. E isso teve uma discussão no passado, mas acho que não deu, pelo jeito não deu certo, de essa energia que você está recuperando está totalmente isento de impostos. Desculpa, eu não sei se isso aí é. PIS/COFINS é nacional, mas ICMS é estadual. Talvez seja por isso que o campeão nacional de geração, está até bem mais para frente aqui, é exatamente o estado de Minas Gerais. Aqui, ó. Por que Minas Gerais é o campeão nacional de geração? Né? Porque teve alguns estímulos por parte do governo estadual de lá, né, que houve, por exemplo, corte de impostos na aquisição dos equipamentos, inclusive importados. Mas tem outras coisas também na parte contratual, na parte de imposto da energia elétrica. Se não me engano, em Minas Gerais, aquela energia que é devolvida, né, no mês que consome mais, que está nesse banco de energia, né, parece que eles não cobram ICMS. Eu não tenho certeza. Mas isso seria uma forma de estimular. Isso que também, né, nada impede de um município, por exemplo, Uberlândia, que é campeão nacional, né, nada impede de um município atrair investimentos como, por exemplo, isenção do IPTU, para quem tem uma geração distribuída. Olha só que ação bacana, né? Ou isenção de IPTU para empresas que fazem projetos. Tem várias formas de você estimular a geração distribuída. Né, dando exemplo aqui, especial a geração fotovoltaica, que é líder disparada, né, em geração distribuída recente no Brasil, né, entre as instalações novas. E tem o seguinte, de novo, dá para incentivar, dá para estimular a geração distribuída? Dá.
por parte do consumidor, do que gera e consome, por parte da empresa, beneficiando o consumidor, beneficiando a empresa que faz os projetos, que mantém e às vezes toca apenas um escritório, às vezes o escritório e um pátio lá de armazenamento de equipamentos, né? E que vão ser vendidos, comercializados, e também por parte do poder público, e isentar, por exemplo, diminuir impostos estaduais, no caso do ICMS, até o governo federal poderia fazer a mesma coisa com o PIS e COFINS, mas pelo menos aqui, ó, essas taxas estão isentas. E e uma discussão que está tendo, né, que começou no ano passado no Congresso, no ano passado, né, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e também dentro da ANEEL, que a ANEEL está querendo acabar com a isenção destas componentes tarifárias, além de diminuir, né, o tanto de energia que vai ser fornecida, né, aquela hora, né, compensação 1 para 1, eles estão querendo diminuir de 1 para, sei lá, 0,4. Só que por enquanto está parado, né? E eles começaram a discutir, mas enfim. Mas se isso entrasse em vigor hoje, os consumidores já existentes, eles teriam o direito de usufruir das regras antigas até um certo ano, tá? Agora, para os próximos projetos, aí já entraria direto a regra nova. Seria assim, mas talvez nos próximos anos pode ser que mude, tá? Aqui, ó, processo de revisão da, ai, do regulamento, nossa, da resolução foi interrompido e mecanismo de compensação deve ser discutido no Congresso Nacional. Há diversos projetos de lei apresentados sobre o tema, mas o ritmo de discussão está impactado pela priorização de tema, enfim, né, por outros temas. Qual parcelas da tarifa serão compensadas pelo gerador e que as mudanças entrarão em vigor, né? Então, a grande discussão é essa. Aqui, ó, atualmente não é cobrado do gerador todas as componentes tarifárias ao gerar sua própria energia. É um incentivo que foi dado para estimular o desenvolvimento desse mercado. Então, a ANEEL diz, né, que a energia que é gerada pelos consumidores via geração distribuída, eles reclamam que ela é subsidiada. Por que subsidiada? Porque tem algumas componentes tarifárias que não são cobradas. Tá? Com a redução dos custos das instalações dos equipamentos, isso realmente aconteceu mesmo, né? Os módulos e inversores têm caído de preço. E a franca expansão da micro e mini geração distribuída, está sendo discutida a revisão do sistema de compensação de energia elétrica com o intuito de melhor alinhar incentivos e garantir a sustentabilidade sistêmica. Eles alegam o quê? Que tem geração distribuída, está sendo pago pelo que não tem. Tá? Isto é, quem não tem está pagando energia elétrica mais cara. Também se discute a aplicação de uma tarifa binômia para os consumidores atendidos e baixa tensão, enfim. Né? Então, assim, há uma discussão, né? Por exemplo, se as regras não mudarem, a capacidade instalada vai aumentar seguindo essa linha azul. Em 2030 já vai ter aí 35,8 gigawatts de potência instalada por parte da geração distribuída, mas a gente sabe que a grande maioria é geração fotovoltaica. Agora, se for mudar as regras, ele pode, na pior das hipóteses, ir para 16,8. Tá? Que pode ser a alteração desse banco de compensação, mas também o corte lá de uma dessas tarifas que atualmente estão isentas para quem tem geração distribuída. Que mais? Projeção da capacidade instalada da micro e mini geração distribuída, a grande maioria é fotovoltaica. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Aí ele fala de baterias, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre os benefícios, né, do armazenamento de energia, mas há projetos, há pesquisas, né, visando o quê? O uso de baterias por parte dos consumidores. Aí o consumidor estaria totalmente independente da distribuição. Isto é, se em algum momento mudar as regras, a resolução por parte da geração distribuída, pode haver o quê? Um estímulo à instalação de baterias. Por exemplo, né, banco de baterias, outra tecnologia de armazenamento de energia. Porque com o passar do tempo, as baterias em geral têm apresentado aí melhorias, como por exemplo,
mais energia por peso, mais energia por volume, por espaço, maior número de ciclos, né? Para quem tem notebook celular sabe o que é isso, né? Depois de um tempo ela começa a perder a capacidade de armazenamento de energia. E também, né, eficiência, né? Porque você fornece para a bateria 100, você vai dever para você 90. Essa é a realidade, né? Porque o equipamento, o quê? Conversão de energia elétrica e química, depois química e elétrica. Né? Como falei agora há pouco, toda a tecnologia de conversão, até mesmo elétrica para elétrica, vai ter perdas. Eu falo elétrica para elétrica, por exemplo, transformador, né, que altera a tensão. Tá bom? Então, por enquanto, ainda, né, para consumidor residencial do urbano, por exemplo, o consumidor comercial urbano, num banco de baterias ainda não é viável economicamente. A não ser grandes consumidores que tem lá, ó, que pagam por tarifas diferentes, se for consumir energia dentro do fora do horário de pico, também chamado de ponta, e no horário de pico, também chamado de ponta. Consumidores rurais, onde a energia elétrica fornecida pelos postes é uma energia de má qualidade, toda hora tem apagão, a oscilação da tensão e na corrente, então aí compensa banco de baterias. Tá? E o que eu tinha comentado antes, né? Como é que funciona uma bateria basicamente? Se gerar mais que consome, tá aqui, essa região cinza. E se consumir mais do que gera, a energia que está aqui na carga vai para a descarga. Esse mapa aqui do Brasil, né, não é aquele mapa dos estados, mas os mapas das áreas de influência das companhias distribuidoras. Se não me engano, batendo o olho aqui, deve ter aí 2 ou 3 concessionárias dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo tem várias. Tá? Onde quero chegar? Aqui está a diferença entre tarifa na ponta, no horário de pico, menos tarifa fora de ponta. Isso aí é principalmente grandes consumidores. Aqui no caso, tarifa branca, né? Que pode ser inclusive pequenos consumidores, o que inclui tarifas residenciais. Mas eu acho que entre as residências praticamente não compensa para ninguém, imagino, né? Porque casa, a grande maioria das pessoas tem casa no horário de pico, justamente aquele horário lá que vai abrir, fechar a geladeira, ligar a TV, ligar o computador, tomar banho e assim por diante, né? Bom, eu falei, né, de tarifa branca, tarifa 4 verde não é muito diferente, tá? Aqui é a diferença, né? O futuro vai ser o quê? Vai ser algo mais complexo, né? Se antigamente eram centenas de geradores de energia, agora podemos falar e até mesmo em dezenas de milhares. Tá? Porque quantas instalações de geração tem no Brasil? Né? Graças à geração fotovoltaica, em especial em pequenos consumidores, o número de geradores tem aumentado bastante. Eu imagino que atualmente deve ter em torno de 80 mil ligações. Assim, existe em torno de 80 milhões de ligações, né, entre a rede elétrica e os consumidores. E dentro desses 80 milhões, eu imagino, eu não sei, né? Pode ser que esteja desatualizado. Eu falei 80 mil, mas acho que até mais. Acho que não chegou a 200 mil prosumidores ainda. Onde eu quero chegar? Ao mercado e potencial. Tá? A grande vantagem da geração distribuída, por exemplo, é que pode ser iniciado, por exemplo, um projeto, um programa de fornecimento de geração de sistemas, né, de geração distribuída, por exemplo, 1 kW até 2 kW de potência instalada por parte de geração fotovoltaica em consumidores de baixa renda. E aí diminuiria, né, os subsídios que são fornecidos, né, em forma de conta de luz mais em conta, mais barata, por parte dos consumidores de baixa renda. Tá? Assim, talvez para o consumidor de baixa renda, a diferença seria pequena, mas aí geraria mais empregos por parte de projetos, instaladores, projetistas e diminuiria os subsídios. Quase que de imediato, né? Porque você investe e você já vai ter o resultado. Tá? Aí seria, por exemplo, por parte das distribuidoras de energia, por exemplo, né, que como falei tempo atrás, né, que 1% do faturamento vai para projeto e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, os PDs, ou também para programas de eficiência energética. Exemplos de pactos analisados na inserção da geração distribuída fotovoltaica. Vamos lá, por parte de distribuidores, impacto no fluxo de caixa. Aí necessita de até menos investimentos, né, para caráter emergencial, embora a geração fotovoltaica
está totalmente desalinhada com o horário de pico, né? Porque o horário de pico é à noite. Consumidores, obviamente, né? Economia na conta de energia, aumento do faturamento de empresas e serviços, e ESCOs. O que são ESCOs? Empresas de consultoria na área de eficiência energética. É aquela história. Vamos supor que alguém fale para você, você precisa instalar 12 placas. Mas aí veio uma empresa, uma ESCO, e fala, em vez de instalar 12, você pode instalar 8. Por que, não, por que 4 a menos? Você pode trocar geladeira, pode trocar lâmpada, aí vai consumir menos energia. Tá? Ações de eficiência energética. Estados e União, impacto no fluxo de caixa, na arrecadação com impostos. No caso aí, né, eu falo positivo, mas é aquela história. O benefício é maior para estados que mais consomem do que geram, isto é, quando estados que importam. Tá? Talvez o estado de São Paulo, por exemplo. Por que o impacto é maior para esses estados? Porque em vez de depender da importação de outros estados, até mesmo do Paraguai, por exemplo, o próprio estado vai gerar sua própria energia. É a mesma coisa que em vez de comprar produtos importados, compra produtos nacionais, ou compra produtos do mesmo estado, mesmo município. Por isso que está falando aqui, ó, aumento da arrecadação de impostos com a venda de... não, desculpa, aumento da arrecadação, impacto, né, com a arrecadação de impostos com a venda, com comercialização, né, de energia elétrica, mas aqui, com a venda de equipamento e serviço, não tem nem o que discutir, né? Mais para frente, né, não nesse vídeo, mas bem mais para frente, falar do aumento da geração de empregos, né, tem uma tabela com números. Os financiamentos, né, porque a grande maioria dos projetos foram criados por financiamentos, geração de postos de trabalho, etc. Né? Redução de perdas técnicas, perda na geração, até falei emissões de gases do efeito estufa. Porque instalar uma placa deixa de emitir tantas toneladas de CO2, né? Tem essa discussão também. Até mesmo, por exemplo, quando alguém vai instalar uma solução, né, todo o sistema fotovoltaico, às vezes tem até um módulo dentro do inversor que pode ser conectado com o celular, né, instalando o aplicativo, e está lá, né, de energia gerada, energia fornecida, energia consumida, etc. E até mesmo quantas toneladas de CO2 que deixou de ser emitido. Tá? Bom, tinha um gráfico uns slides atrás, né, que mostrou aí que 2019 teve maior investimento em geração hidrelétrica. Mas quase toda hidrelétrica é centralizada, porque é mais hidrelétrica de grande porte. Agora, hidrelétrica em geração distribuída é mais CGHs, né, centrais geradoras elétricas, são menos de 1 megawatt. Mas conforme a resolução que eu mostrei para vocês, pode ir até 5. Né? Eólica, nenhuma é distribuída porque os investimentos em eólica no momento, pelo menos no Brasil, são de grandes torres que tem potência, cada torre mais de 5 megawatts, já tem torre aí no mercado de 12, tá? Principalmente para offshore, enfim, né? Vamos lá, esses dados são fresquinhos, 3 de agosto de 2020, potência instalada solar fotovoltaica no Brasil, total 6 megawatts de potência instalada, fazendo as contas aí de cabeça, né, que é um pouquinho é meio difícil. Agora há pouco falei 2%, mas está entre 2% e 3% de potência instalada, mas como o fator de capacidade das fotovoltaicas geralmente são baixas, mais baixa em relação à média, então 3% de capacidade instalada, mas em geração é menos, é 1,2, sei lá, 1,5, tá? Então, enfim, acho que talvez mais para frente fale de energia, né, que está de potência. Geração centralizada, quase empatando com micro e mini geração distribuída. De novo, centralizada, grandes gerações, muitas delas mais de 5 megawatts, grandes fazendas solares. Geração distribuída, principalmente telhados de casas, telhados de estabelecimentos comerciais, indústrias, pequenas fazendas solares dentro de empreendimentos agropecuários, tá? Ou também, né? Não, é isso aí. 6, mas com crescimento vertiginoso, né, do ano, acho que 2018, 2019, tinha crescido quase 100%, acho que 90%. Tá? Geração centralizada teve mais assim, estados onde o custo da terra é baixo, por exemplo, o estado do Piauí. Tá? Olha só, Piauí o campeão. Sul do Piauí, claro que vai se priorizar o quê? Terra barata, proximidade das linhas de transmissão. Geração distribuída, 99,8% de todas as conexões de micro e mini são de fonte solar fotovoltaica. Tá? Aquela hora eu falei, mas falei com um tom de dúvida. Agora está aqui, ó.
335 mil, eu ia chutar nem 200, olha só. 335.121 unidades consumidoras, 0,4% do total, tendo geração distribuída, né, recebendo créditos pelo sistema de compensação de energia elétrica. 0,4%, que eu falei, né, agora há pouco, né, que tem quase 90 milhões de ligações, entre 80, acho que 85 milhões de ligações elétricas no Brasil. 0,4% desse valor aqui. Desde 2012 investiu 16 bilhões de reais, tá? 99,8% de todas as conexões são fotovoltaicas e da energia 94,7%, né, energia potência instalada. Desses 335 mil ligações de geração distribuída, 267 mil são fotovoltaicos. Tá? Recorde de geração de energia. Uns vídeos atrás eu falei, o que é fator de capacidade? A relação entre a energia gerada versus a energia gerada na sua plena capacidade em um período de tempo. Por exemplo, geração solar fotovoltaica, independente, se for uma média diária ou média anual, vai ser baixo, vai ser em torno aqui, ó, dando exemplo, 27,6%, porque durante a noite já não gera. Então vai ser menos que 50%. E durante o dia tem uns períodos que gera muito pouco, que é o amanhecer e o anoitecer. Além, né, do resto dos 12 horas em média de duração do dia, né? Às vezes tem nuvens, às vezes até o céu ficar escuro porque está chovendo intensamente, nuvens, acho que é cúmulo nimbus, enfim, com fator de capacidade de 27,6%. Dando exemplo, usina de tempo que é 85%, né? Só corrigindo, né? Eu falei agora há pouco, entre 2 e 3% de capacidade instalada, até chutei 1,5% da gerada, aqui corrigindo, ó, 1,1%. Mas tem estados, né, que já estão gerando aí até 15%. Alemanha, por exemplo. Espanha, acho que em torno de 10%. E nesses países onde a participação já é mais relevante, já está tendo mudanças no regulamento da geração distribuída, porque, da mesma forma que o Brasil, houve um estímulo, isenções, para estimular o setor. Agora, a grande questão, será que é necessário? Isso aí é o que a ANEEL quer colocar aí, quer mostrar que não. Mas, claro, que qualquer mudança inibindo geração distribuída vai ter o quê? Menos emprego, vai ter menos projetos, né? E, poxa, a gente está 1,1% apenas. Então, não faz sentido nenhum, né? Na minha opinião, a ANEEL dar essas propostas aí de alteração. Acho que tem que manter por longo período de tempo. Tá? Aí, os crescimentos vertiginosos, tá? Enfim. Né? O campeão nacional, engraçado, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil, mas é o campeão disparado em capacidade instalada, porque houve, né, programas, né, de estímulo à geração distribuída lá no estado. Pode ser, desculpa, eu não sei exatamente o que aconteceu em Minas Gerais, mas as propostas, o que eu imagino que, enfim, o que pode ser feito. Isenção de alguns impostos dos equipamentos, né, que é os módulos, inversores, strings, equipamentos diversos necessários para a instalação da geração distribuída. Isenção de impostos estaduais como ICMS, tá? Então, por exemplo, o Estado de São Paulo é o terceiro. Né? Claro que uma coisa que ajuda muito, né, é a incidência solar de algumas regiões. Sabe-se que, por exemplo, no Nordeste, no setor nordestino, a incidência é uma das maiores do Brasil. Isso ajuda, né? Porque investe-se menos para gerar mais em uma menor área. Entende? Outra coisa também, né? Uma coisa que ajuda muito, que é menos burocrático, menos trabalhoso, né? Por exemplo, uma cidade que só tem residências, só tem casas, só tem planta baixa, casa que só tem, vai, máximo sobrado. Vai ter bastante espaço para colocar várias placas, um pequeno número de consumidores, diferente de um prédio. Por exemplo, uma cidade que tem muitos prédios, a tendência é ter menos geração distribuída desta forma, em forma de células fotovoltaicas. Aí tem o maior esforço, tem que alugar um espaço para colocar tanta placa. Isso inibe um pouco. Tá, aqui municipal, né? Uberlândia deve ter em torno de 600, 700 mil habitantes, ó, na frente de São Paulo. A capital, São Paulo capital nem está aqui. Né? Aí, claro, né, teve estímulos,
dentro do município, por parte das prefeituras, por parte do Poder Legislativo, podendo, por exemplo, a isenção de IPTU, né, ao instalar, por parte das empresas de projetos, enfim, né? Evolução, né, dos preços por meio de leilões no mercado regulado, com os gráficos no vídeo anterior, né? Se os empreendedores ofereceram, né, e venceram, oferecendo por $103 por megawatt-hora, agora estão $20. Em 2019, acho que eram para 3 e tem em torno de 60, R$70. Convidativo, né? O FINAME, o que é o FINAME? É o Programa de Estímulo à Aquisição de Equipamentos de Origem Nacional, Tecnologia Nacional. Isso é muito comum, por exemplo, para projetos industriais, construção de indústrias, financiamento de tratores, né, implementos agrícolas. Então, por exemplo, o que às vezes acontece, o que eu vou falar é uma trapaça. Por exemplo, uma empresa com CNPJ no Brasil, empresa que se diz nacional, nacionalizar um produto estrangeiro. Aí está errado. Aí tem que ser até excluído do FINAME. Mas muitas vezes tem uma empresa que monta, por exemplo, alguma máquina, algum equipamento, mas pega vários insumos, vários suprimentos do estrangeiro. Aí faz apenas a montagem. Tem essa discussão também. Mas aqui, ó, quantidade de fabricantes, setor solar fotovoltaico cadastrados no FINAME. Uma hora aqui é o kit, né, que é todo o conjunto, o módulo inversor. O que é rastreador solar? Também chamado em inglês de solar tracking. É um dispositivo mecânico em que faz alteração do ângulo do módulo fotovoltaico quando, assim, por exemplo, tem essa alteração da posição, né? Porque entre o nascer e o pôr do sol, né, há uma movimentação do sol. O sol vai o sol vai de um lugar para o outro, né? Então, por exemplo, esse rastreador solar, né, vai permitir o quê? Que o módulo fotovoltaico acompanhe o sol, gerando mais energia. Porque, em geral, né, os módulos eles são instalados, né, por exemplo, nas residências, né, através de uma base fixa. Esse rastreador solar é mais comum em grandes empreendimentos, em fazendas, por exemplo. Tá? Aí, engenheiro Germano Caires, engenheiro de energia, né, formado pela FGD. Ele colocou aqui, né, não sei se é Instagram, não sei. É uma propaganda, né? O Estado acaba de atingir 100 megawatts de potência instalada, enfim, né? Bacana. Aqui fala, né, sobre o aumento, né, da geração fotovoltaica, tá? Em compensação, né, em compensação, no momento que isso aconteceu o quê? Redução da geração termoelétrica por meio do uso do óleo diesel e óleo combustível. Aquela energia cara, também de sistemas isolados. Então, no futuro, quem sabe, os sistemas isolados têm o quê? Sistemas fotovoltaicos com banco de baterias. Aí não vai precisar mais comprar óleo diesel. Vai poluir menos, a energia elétrica vai ficar bem mais barata, e aí vai diminuir os subsídios, né? Aqui, ó. Bom, eu já mostrei algo parecido. Tá, tá bom? Então é isso, tá? Sobre GD, geração distribuída, é isso. Vamos partir para o próximo vídeo.